Olá, sou o professor Luiz Carlos Noronha, de Física. Vamos falar hoje sobre a parte de eletricidade, associação de resistores, tá? Comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, né? Ok? Então, continuando aí nossos aulões, né? Professor Luiz Carlos Noronha, nós temos aí no nosso blog, né? Mais de 1000 aulas gratuitas, né? Deixa eu botar aqui o blog aqui para vocês, ok? Acompanha aí, ó, tá aí, ó. Nosso blog, profluiscarlos.blogspot.com. Você vai lá no nosso blog, coloca na versão web, se tiver no celular, e do lado direito, lá em cima, vão ter 2 canais de aulas. Ou então acessa aí o nosso zap, o famoso zap do professor, ó, 99820967, né? Todos já tem. Se não tiver, anota aí, eu mando para você o cartão digital, você aperta com apenas um toque, entra em mais de 1000 aulas, ok? Beleza? Todas as matérias para concurso, para Enem, beleza? Então, essa aula eu vou gravar, coloco lá no grupo de vocês, coloco lá no Facebook, agora está ao vivo. Você pode acompanhar todas essas aulas, beleza? Vou botar aqui o microfone, ficar mais pertinho aqui e vamos embora. Hoje, aula de eletricidade, associação de resistores, comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então, vamos brincar aí comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, essa parte de associação de resistores, ok? Só pegar aqui, ficar diminuindo, menorzinho, aí o nosso zap do professor, 99820967, para você acessar e receber o nosso cartão digital e apenas com um clique já cair dentro das aulas. Lembrando também que nós temos essas aulas aí aos domingos ao vivo. Vamos ficar pequenininho e vamos iniciar aí a nossa aula, ok? Associação de resistores. Nós vimos na aula passada que o resistor ele transforma energia elétrica em energia térmica, né? Nós temos no chuveiro elétrico, que eu falei para vocês, no chuveiro elétrico, né? Se você abrir o chuveiro elétrico, você vai ter simplesmente essa molinha, tá? Uma molinha de caderno, essa resistência, tá? Então, ao ligar na tomada, né? 220 volts, na DDP, então vai passar uma corrente aqui, uma corrente elétrica por essa resistência, ela se transforma em calor e esquenta a água, né? Tá? Então, o que faz o resistor? Transformar a energia elétrica em energia térmica. Hoje nós vamos ver, juntando um resistor ao outro, o que é que acontece, ou seja, associação de resistores. Olha o que eu coloquei aí, ó. Coloquei assim, ó. Denominamos associação de resistores, ou resistor equivalente, associação de vários resistores, aqueles que, submetido à mesma DDP, que a associação é atravessada por uma corrente de intensidade igual a que atravessa, tá? Então denominamos resistor equivalente. Então você tem vários resistores lá, ou em série ou em paralelo, nós vamos ver o misturado, nós vamos já ver isso. Então o resistor equivalente é um que substitui todos aqueles resistores em termos de proporcionar o mesmo aquecimento, ok? Então isso é um resistor equivalente. É um resistor que substitui os que lá estão no circuito, você tira aqueles e coloca um único resistor. Mas eu tenho que calcular qual é esse único resistor, que a gente chama de resistor equivalente ou resistor total, ok? Vamos começar com o primeiro tipo de associação, associação em série. Então vamos lá. Associar resistores em série é ligar o terminal de saída do primeiro resistor ao de entrada do segundo resistor e assim sucessivamente. Vamos ver a figura que a gente entende melhor. Tá aí, ó. Eu tenho 3 resistores aí, ó. R1, R2 e R3, tá? R1, R2 e R3, tá aqui, ó. R1, R2 e R3. E observe que o terminal do primeiro está ligado aqui ao terminal do segundo. Ele está um ao lado do outro. O segundo com o terceiro. Então, quando ele se comporta dessa maneira aí, um ao lado do outro, a gente diz que eles estão em série. E eu posso substituir eles por um resistor equivalente, tá? E neste caso, quando está em série, basta somar.
O que é que eu tenho que saber aqui na resistência em série? Observe que a corrente que passa pelo primeiro resistor é a mesma corrente que passa pelo segundo e pelo terceiro. Ou seja, a corrente é a mesma que passa pelos resistores, ok? Já cada resistor vai ter uma voltagem, uma DDP, um potencial elétrico diferente, tá? O 1 vai depender do valor de R1, o 2 vai depender do valor de R2, o 3 vai depender do valor de R3. Ou seja, se eu ligar 220 volts na tomada e ligar 3 resistores, o maior vai ficar com a parcela maior da tensão. Pode ficar com 180, por exemplo, o outro com 10, o outro com 20, com 30 volts, tá? De tal forma, quando eu somar 180 mais 10 mais 30, tem que dar 220 volts. Então, em série acontece isso, que é interessante, ó. A corrente é a mesma, porque é como se fosse um cano de água. Quando eu ligo um cano de água, a corrente passa na água, é o mesmo. Então, a corrente elétrica é a mesma em série, mas a tensão, se eu ligar 220 da tomada, não vai ficar 220 em cada um, ele vai se dividir. O maior resistor vai ter uma tensão maior, o menor uma tensão menor. Então, ela se divide. Mas quando eu somar o 1 mais o 2 mais o 3, quando eu somar, aí eu vou ter quando eu somar, eu vou ter o 220, eu vou ter o total, ok? Então, ligados em sequências e percorrido pela mesma corrente. Então, em série, a corrente que passa pelo resistor 1 é o mesmo que passa pelo resistor 2, é o mesmo que passa pelo resistor 3. Não esqueçam isso. Corrente é o fluxo de elétron. A DDP na associação em série é igual à soma das DDP em cada resistor. Então, eu vou achar o 1, ou V1, né? A gente chama DDP voltagem, né? Queda de tensão, voltagem. A gente chama de U1 ou V1, né? Então, eu vou ter o 1, o 2 e o 3. Como a corrente é a mesma, o 1 vai ser R1 vezes I, o 2 vai ser R2 vezes I, e o 3 vai ser R3 vezes I. Então, se R3 for maior que o 1, que é R1 e R2, ele vai ter a maior voltagem, tá? E a somando as voltagens, eu tenho a soma total. Ó, mais uma vez aqui, o resistor equivalente é um que vai substituir aqueles 3, tá? E vai aquecer do mesmo jeito que os 3 separados, ok? Então, botei aí, ó. A soma, 1 mais o 2 mais o 3, né? Mais o R vezes I, a primeira lei de Ohms, quem vê I, substitui o 1 vezes R1 e 1, o 2 vezes R2 e 2, o 3 vezes R3 e 3. Se tiver N resistores, RN vezes I. Então, cortando aqui o I, ó, o meu resistor total é só somar. Ou seja, se eu tenho um resistor de 10 ohms, um resistor de 20 ohms em série, eu posso substituir o de 10 e o de 20 por um único de quanto? De 30, porque é a soma 10 mais 20, 30. Então, é só somar. O resistor total ou o resistor equivalente vai ser a soma dos resistores que lá estão. Beleza? Vamos fazer exercíciozinho para exemplificar melhor isso daí, tá? Só um momentinho que eu vou pegar aqui do lado umas lâmpadas em série para você ver como essa tensão realmente cai. É rapidinho. Voltamos aqui, né? E vou ligar aqui a lâmpada só para mostrar a vocês o que é que acontece com essa parte aí. Ó, eu tenho aqui as lâmpadas são resistores, eles estão aqui em série, ó. Ó como ela ficou bem fraquinha. Por quê? Porque eu tenho, só botar aqui o som para ficar mais forte, porque eu tenho aqui, ó, as duas lâmpadas em série, lâmpadas são resistores. Eu tenho aqui elas ligadas aqui em série, ó, um ao lado do outro, observa o fio amarelo passando. Aí em vez de 220 eu tenho 110, 110. Aí se divide, ok? A tensão se divide, 110, por isso que ela ficou fraquinha, ela está ligada em 110, ela foi feita para ligar em 220. Em série, ó, quando eu tiro uma, a outra se apaga. Por quê? Porque a corrente é uma só, é um caminho só. Na hora que eu tiro uma, não tem mais o caminho, é como eu cortasse o fio, é interrompido. Então eu tenho aí associação em série. Veja que eu liguei as duas lâmpadas aqui, eram 220 volts aqui na tomada, aqui em Natal ela se divide, 110, 110. Por isso que essas lâmpadas acenderam fraquinha.
que elas foram feitas para estar aqui, ó, para trabalhar em 220. Como eu liguei as duas em série a gente viu aí que é o 1 mais o 2 está aí, né? O 1 mais o 2, então ó, 110 mais 110 dá 220. Beleza? 220 dividido por 2 dá 110 para cada lâmpada. Então, em série, a tensão diminui. Ok? Então, viu aí como a lâmpada diminuiu. Eu vou só pegar, vou ligar agora em 220 para você ver como ela fica forte em 220. Rapidinho, um minutinho só. Está em 220, aqui está em paralelo, a gente vai já ver em paralelo. Eu vou ligar aqui, ó, e vocês vão ver como ela acende bem mais forte, porque ela está em 220. Em 220, eu posso acender uma, apagar a outra. Vou ligar em 220 que ela funciona, como na nossa casa. É em paralelo, é 220. Não façam isso em casa, eu estou fazendo aqui com a tensão real, é muito perigoso, ok? Então, ó, tá aqui, ó. Liguei em 220, olha como ela ficou forte, ó. Quando eu liguei lá em 110, ela ficou o quê? Fraca. Por que ficou fraca? Porque eu botei as duas em série, então em vez de 220 ficou 110 para cada. 110 para cada, olha como ela fica fraquinha, ó. Mais uma vez, por quê? Porque aqui a ligação está em série, um ao lado do outro, ó, só tem uma corrente passando o fio. Aí divide 220, fica 110, 110, por isso que elas ficaram fraquinhas. Ok? Interessante aí a gente saber que em série a tensão ela diminui. Beleza? Deixa eu afastar aqui. Vamos dar continuidade aqui. Então a resistência equivalente é a soma. Vamos fazer esse primeiro exemplo. Olha como é que está aí. Com relação à associação de resistores em série, que é o que a gente está estudando, assinale a alternativa correta. A corrente elétrica é igual para todos os resistores? Sim. Em série só tem um caminho, ó. Tá aqui, ó. Em série, ó. Tá aqui as duas lâmpadas, ó, só tem um caminho, ó. Só tem esse fio. Se eu torar esse fio, as duas se apagam. Se eu tirar uma ou queimar uma, a outra se apaga. Por quê? Porque não tem como fechar o circuito, ok? Então, em série, a corrente é a mesma. Beleza? Então, letra A, correta. Letra B diz, a tensão elétrica é igual para todos os resistores? Não, é igual em paralelo, que a gente ainda vai ver. Em série se divide, a gente viu que botou aqui 220 e veio quanto para cada lâmpada? 110, 110, por isso que ela acendeu bem fraquinha, tá? Letra C, a resistência equivalente é determinada pela soma dos inversos da resistência? Não, a resistência equivalente é a soma da resistência normal. Se eu tenho um resistor de 20 ohms e o outro de 30 ohms, eu posso substituir os dois por um resistência equivalente de 20 mais 30, 50 ohms. É a soma direta. A resistência equivalente é sempre menor que a menor da resistência. Não. Se a resistência equivalente, o total é a soma, 20 mais 30, 50, sempre vai ser maior do que as resistências normais. Ok? Vamos para um exercício agora com as continhas, né? Matemática, umas continhas bem facilzinhas aí para vocês. Considerando dois resistores R1 de 2 ohms e R2 de 3 ohms ligados em série e com os terminais livres da associação conectados ao polo de uma bateria, pode afirmar que, então ele pegou dois resistores, está aqui, lâmpadas são resistores, um de 2 ohms, outro de 3 ohms, e ligou na bateria, tá certo? Então ele ligou na bateria. Aí vem letra A. A corrente elétrica nos dois resistores é igual, é verdade, que em série a corrente é a mesma. E a tensão elétrica é maior em R1? Não. Veja que R1 é 2 ohms, ó. Então, o 1 ou V1, a tensão elétrica, a DDP, né, voltagem, vai ser R1 vezes I. R1 é 2. Só que o 2, né, vai ser R2, que é 3 vezes I. Então, como R2 é maior, 3, eu vou ter uma tensão elétrica maior em R2 e não em R1. Então, a letra A está errada. Ele diz que a tensão elétrica, a voltagem, né, o potencial elétrico é maior em R1. Não é. R1 é 2 ohms, R2 é 3 ohms. Como quem vê I, né, U ou V é R vezes I, como R2 é 3, então vai ser maior o 2. Tá certo? Letra B. A corrente elétrica nos dois resistores é igual. É, porque em série a corrente é a mesma. A corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R2.
E a tensão elétrica é maior em R2, correto, porque se R2 é 3, então a tensão elétrica, a voltagem vai ser R2 vezes I, 3 vezes I, enquanto o 1 vai ser R1 vezes I, R1 é 2, então vai ser 2 vezes I, 2 vezes I vai ser menor do que R2, que é 3 vezes I, então o 2 é maior em R2, tá certo? Então, em série, o resistor maior fica com a voltagem maior, ok? Aqui, os dois resistores eram iguais, as duas lâmpadas eram iguais, os dois resistores, é uma resistência dentro, como o chuveiro que eu mostrei, que é uma resistência, a bolinha, tá? Dentro, ok? Então, o que é que acontece? Aqui, como eles são iguais, ficou 110, 110, mas se a resistência R2 fosse 3 e essa aqui fosse 2, essa aqui ia ficar maior, tá certo? Então, essa aqui ia ficar sei lá, com a maior parte 140 volts, enquanto essa aqui ia ficar com 80 menor, ok? Beleza? Então quem tem maior resistência em série tem maior voltagem, fica com a maior voltagem em série. Vamos fazer agora as continhas e calcular as correntes e tudo direitinho, ok? Dois resistores de resistências iguais a 20 e 30 ohms, 20 e 30 ohms, são ligados em série e conectados a uma bateria de 200 volts. Determina a resistência equivalente dessa associação de resistores e a corrente que passa pelos resistores. Então ele quer a resistência equivalente e a corrente elétrica. Aqui ele botou só a resistência, tudo bem. Mas vamos calcular, né? Então, eu tenho R1 vale 20 ohms e R2 vale 30 ohms. Ele quer a resistência equivalente. Ora, pessoal, ele diz o seguinte, ó, dois resistores de resistências iguais a 20 e 30 ohms são ligados em série. Se são ligados em série, para eu achar a resistência equivalente, basta somar. Então, vai ser 20 mais 30, como eu fiz aqui, ó. A resistência total ou a resistência equivalente, como eles estão em série, vai ser sempre a soma. Então, 20 mais 30 vai dar quanto a resistência equivalente? 50 ohms. Se eu tivesse um de 20, um de 30 e um de 40, ia ser 20 mais 30, 50, mais 40, 90 ohms. É só somar que eu acho a resistência equivalente ou a resistência total. Ok? E ele pediu a corrente que passa. Ora, nós vimos que quem vê ri, né? Pela primeira lei de Ohms, eu botei aí. Quem vê ri, ou vê a voltagem, né? A DDP ou a voltagem, a tensão elétrica, né? Uns chamam V, outros chamam U. Então, quanto é a tensão elétrica? Ele ligou a quanto? A 200 volts. Quanto foi a resistência total? 50. Então, quem vai ser o I total? Como 50 está aplicando, passa dividindo. 200 dividido por 50, a corrente que vai circular nos dois, que em série é a mesma, aqui passa por um, passa pelo outro, é só dividir 200 por 50, que dá 4 amperes. Então, a questão bem facilzinho, né? Ele disse que tinha dois resistores 20 e 30 ohms ligados em série e em 200 volts. Aí ele pediu a resistência equivalente, basta somar 20 mais 30, 50, e pediu a corrente. Para achar a corrente, eu tenho que achar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que a gente viu. Quem vê ri. V foi 200 volts, é a voltagem, ele ligou numa tomada de 200. A resistência equivalente deu 50, porque eles estão em série, eu somo 20 mais 30, 50. E vou achar a corrente. 50 aplicando, passa dividindo. 200 dividido por 50 dá quanto? 4 amperes é a corrente que passa em cada resistor. Ok? Então, resistência em série, a conta é bem facilzinho. Vamos para mais um exercício. Dá uma lidinha aí. 3 resistores ômicos idênticos são ligados em série e conectados a uma bateria de 60. Na outra questão foi 200 volts, agora ele ligou numa tomada ou numa bateria de 60 volts. Sabendo que a corrente elétrica que eu atravesso é 0,5 ampere, a resistência elétrica de um desses resistores é... Então ele pegou 3 resistores ômicos de mesmo valor, R1, R2, R3, de mesmo valor, R, 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 ligou em série e ligou em 60 volts. Quando ele ligou em 60 volts, veio uma corrente de 0,5. Aí ele quer saber quanto é que vale R. Ora, o que é que a gente aprendeu? Ó, quem vê ri, né? Quem vê ri. Quanto é a voltagem da tomada da bateria? 60.
Quanto é a corrente que ele deu? 0,5. Então, vou achar a resistência total, porque eu estou usando a tensão total 60 e a corrente total 0,5. Então, esse R que eu vou achar é a resistência total. O 0,5 está aplicando, passa dividindo. Quando eu dividir 60 por 0,5, vai dar 120 ohms. 120 ohms é a resistência total. Ou seja, é R1 mais R2 mais R3. Aí, se eu quero saber o valor de cada resistor, como foi a soma, R1 mais R2 mais R3, e eles são idênticos, o mesmo valor, R. Então, 120 foi a soma dos três. Então, basta dividir por 3, que vai dar quanto? 40 ohms. Então, cada resistor vai ser de 40 ohms, ok? Eu vou repetir rapidamente para vocês, mas depois vocês podem, essa aula aí vai ficar aí no blog, vocês depois podem assistir novamente, bem devagarinho. Quem vê, ri. Quanto é a voltagem? 60. Os três resistores eu chamei de R e a corrente total é 0,5. Por que esse R não vai ser R1, nem R2, nem R3? Porque vai ser o R total. Porque eu estou pegando a tomada total, 60 volts, e estou pegando a corrente total, 0,5. Então eu vou ter a resistência total, ou seja, a resistência equivalente, que é a soma de R mais R mais R, que eles são iguais, 3 resistores, R mais R mais R vai dar 3R. Então a resistência que eu encontrei aqui, 120 ohms, foi a resistência dos três. É só dividir por 3. 120 por 3 vai dar quanto? 40 para cada um. Ok? Depois resolva melhor aí. Qualquer dúvida, vai lá no nosso zap e pergunta. Eu poderia fazer de outra maneira diferente. Eu coloquei aqui, ó. U é igual a R vezes I. Quem é o total? 60. Botei aqui, 60 volts. Ele disse que ligou na tomada, numa bateria de 60 volts. Quanto foi a corrente total? 0,5. Aí eu chamei cada resistor de R, então o R total vai ser 3R. R mais R mais R. Então eu botei 3R, tá? Quando eu fizer essas contas, 3 vezes 0,5 está aplicando, passa dividindo. 60 dividido por 3 vezes 0,5 dá 1,5, dá 40 ohms. Então eu achei que cada resistor vale 40 ohms. Esse R que eu botei aqui, 3R, eu botei como se fosse R mais R mais R. Então eu não vou achar mais a resistência total 120, como eu achei no anterior. Como eu botei 3R direto aqui no lugar de R, então já vou achar a resistência de cada um, que é 40 ohms. Você poderia fazer aí de duas maneiras, ok? Essa é a associação em série. Nós vamos dar uma olhadinha agora na associação em paralelo. Só mostrando aqui no circuito, associação em paralelo, eu ligo um lado com um fio, outro lado com outro fio, eles ficam independentes, tá? Resistor R1, R2, aqui eu aumentei para a gente entender. Então eles ficam independentes. Quando eu ligo em série, eu ligo um ao lado do outro. Se eu torar o fio, ele não funciona. Aqui, pessoal, é um ao lado do outro, tá? Se eu apagar um, o outro apaga. Aqui não, em paralelo eles vão continuar independentes. Se eu apagar aqui, continua a outra acesa, por quê? Porque os fios chegam em um e chegam no outro, eles chegam independentes, tá? Eles chegam independentes em cada lâmpada. Aqui não, os dois fios não chegam, um fio chega aqui, o outro chega na outra, depende desse. Então aqui é a associação em série. Vamos ver aí no circuito como é que fica a associação em paralelo. Dois ou mais resistores são associados em paralelo quando seus terminais são os mesmos. Logo, eles estão todos submetidos à mesma DDP. Vamos ver a diferença. Olha aqui, R1 está ligado aqui no ponto A. O outro terminal de R1 está ligado no ponto B, tá? R3 aqui, um terminal dele está ligado no ponto A, o outro terminal está ligado no ponto B, Eles são independentes. R2 também, tá? Se eu tirar R2, R1 continua ligado em A e o outro lado de R1 em B. Eles são independentes, tá? Em série não, quando ele era um ao lado do outro, lembra? Era assim, 1, 2, 3, era um ao lado do outro. Se eu torasse um, torava o circuito, Por isso que não apaga em série. Aquela lâmpada de Natal, eu tenho várias lâmpadas pequenininhas ligadas em série, né? Ok? Então, quando apaga um, apaga a outra, aquelas lâmpadas de Natal, somente mais antigas, porque dividia 220 volts por tudinho, era em série, uma ligada ao outro, ok? Hoje existem algumas que tem uma fontezinha que diminui e manda 5 volts para cada uma, elas ficam lá em paralelo, aí funciona mais.
aquele monte ali individualmente, em série, quando uma queima, apaga todas as outras, tá? Eu tenho que procurar qual é que está queimada, substituir. Então vamos aqui apagar. Então em paralelo, ó, eles são ligados independentemente, ó. Tá aqui o resistor R1, ó, ele está ligado na tomada, o R3 está ligado à tomada, o R2 está ligado direto na tomada. Os dois terminais estão independentes. Ok? A intensidade da corrente que percorre a associação é igual à soma das intensidades das correntes que percorre o resistor. Ou seja, ó, vem essa corrente I total, quando ela chega aqui nesse ponto A, que eu vou chamar de nó, nesse nó aqui, ó, ela se divide. Vai I1 para cá, um pedaço para cá, um pedaço I2 para cá e um pedaço I3 para cá. Então, em paralelo, a corrente se divide. Ok? Em paralelo, a corrente se divide. Diferente em série, né? Em série, a corrente era uma só. Beleza? Era uma só a corrente. Então, ó, I vai ser igual I total, vai ser I1 mais I2 mais I3. Ok? Ó, e a resistência equivalente, em série eu somava. Aqui não, ó. A resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente vai ser uma soma de fração. É 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aqui está mostrando como é que eu cheguei a isso, né? Porque a corrente soma, como a gente viu, ela encontra vários caminhos, ela se divide, eu tenho que somar elas para achar a corrente total, mas a corrente é U sobre R, e 1 é U sobre R1, e 2 é U sobre R2. Quando eu corto aqui o U, né, fica 1 em cima, fica 1 sobre R, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. É uma soma de fração, tá certo? Em dois resistores equivalentes, eu posso fazer o seguinte. Se eu só tiver dois resistores, eu posso multiplicar os dois e dividir pela soma dos dois e achar o valor deles. Ou então eu faço 1 sobre R equivalente, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quando eu tiver só dois, eu paro aqui. E 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Não preciso usar essa equação de baixo. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente fixar essas continhas aí. Lembre-se que em paralelo a tensão é a mesma, só reforçando aqui, ó. Em paralelo, ó, se aqui é 220 volts na tomada, aqui na bateria, que eu vou ligar aqui, ó, eu vou ligar aqui numa tomada, tá certo? Numa bateria, vou representar por esse símbolo, menos e mais. Se aqui tem 2 volts, tá? Vai ter 2 volts aqui, vai ter 2 volts aqui, vai ter 2 volts aqui, porque eles estão ligados direto na tomada. É como na nossa casa. Todas as lâmpadas têm quanto em cada lâmpada lá? 220 volts. Cada lâmpada chega nelas lá 220 volts, independentemente. Ok? Vamos fazer um exercício. Na figura abaixo, temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. Não precisava nem dizer, a gente já está vendo que eles estão ligados em paralelo. Em série é um do lado do outro. Determina o valor da resistência do resistor R e da corrente I. Então ele quer o valor desse resistor R e o valor dessa corrente aqui I. Ó. Aí ele deu aqui o circuito, tá? Então vamos lá, achar esse R e esse I. Primeiro, eu estou vendo o quê? Que eles estão em paralelo. R, 20 e 15 estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a voltagem nesse daqui, V, vai ser o mesmo V nesse, vai ser o V desse. Ou seja, como aqui eu tenho uma resistência 20 ohms e tem uma corrente que está passando por ele, 0,3 ampere, eu posso achar o V, porque nós vimos que quem vê ri. Aí eu acho o V aqui, que vai ser R 20 vezes I. R vezes I, 20 vezes 0,3. Vai dar 6 volts, né? Então, nesse caso aqui, a voltagem aqui vai ser 6. Se vai ser 6 aqui, vai ser 6 aqui em cima, vai ser 6 aqui embaixo também, ok? Então, vamos ver isso, como foi que eu resolvi. Voltando aí ao normal. Ele deu essa corrente, 0,3, deu essa resistência 20 ohms, deu essa resistência 15 ohms, quer saber o valor dessa corrente, deu essa resistência R, quer saber o valor de R. Ora, eu não sei como achar o valor de R, mas eu sei que aqui, ó, quem vê ri, né? R
é 20, I é 0,3. Quando multiplicar 20 por 0,3, eu vou achar o V, a voltagem. Como eles estão em paralelo, o V daqui é o mesmo V lá de cima, que é o mesmo V lá de baixo. Olha como eu resolvi, ó. A DDP é a mesma para todos, ou seja, 20 vezes 0,3 vai dar 6 volts, eu vou ter 6 para tudinho. Então, determinando a corrente I, eu vou ter 6, porque U é 6, estão em paralelo, R lá é 15, aí eu vou encontrar I, está aqui, ó, voltando aqui, ó, eu vou encontrar I, como é que eu sei? R é 15, ó. Eu sei qual é a fórmula que eu tenho, a primeira lei de Ohms, para qualquer canto, qual é a fórmula que eu tenho? Quem vê, ri. Quem vê, ri, tá? Eu quero esse I, eu quero esse I. O R eu tenho 15, o R eu tenho 15. Mas para eu achar esse I, eu sei que R é 15, que ele deu, tá faltando quem? O V. Só que esse V aqui, eu encontro aqui em cima, ó, porque eu tenho aqui R, que é 20, e tenho aqui I, que é 0,3. É só multiplicar. Quem vê, ri, R vezes I. 20 vezes 0,3 vai dar 6 volts. Se aqui em cima é 6 volts, aqui embaixo está em paralelo, também é 6 volts, porque a voltagem em paralelo é a mesma. Na minha casa é ligada em paralelo, em cada lâmpada eu tenho 6, não, eu tenho 220, que lá em casa é 20, aqui é 6 volts. Então a resistência aqui é 6. Então eu tenho uma resistência que é 6, que eu calculei lá em cima, tenho uma resistência que é 15 e eu vou achar aí. Então foi isso que eu fiz, ó. Ó, vim para cá, ó, qual é a fórmula? Quem vê, ri. Quem vê, ri. Ora, se eu tinha lá um resistor de 20 e uma corrente de 0,3, eu vou achar 6 volts. Mas 6 volts não vai ser só aqui no meio não, ó. 20 vezes 0,3 está aqui, ó. 20 vezes 0,3 vai dar 6 volts, mas eu vou ter 6 volts aqui no meio, em cima e embaixo. Aí ele pediu aqui, ó, o valor de I. Ora, a fórmula é quem vê, ri. Eu tenho V6, tenho R15 e vou achar I. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho V que é 6, tenho R que é 15 e vou achar I. 15 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 15, I vai dar quanto? 0,4. Então eu achei o valor de I. Esse valor de I aqui, ó. É só usar aqui fórmula, quem vê, ri. Então aqui ficou quanto a corrente I? 0,4. Ok? Olha quanto é a corrente total. 0,8. Tá? Então, se aqui tem 0,4, aqui tem 0,3, quanto é que vai ser essa corrente aqui em cima? Para dar 0,8? 0,1. Então já achei a corrente lá em cima, 0,1. Por quê? Porque 0,1 mais 0,3 mais 0,4 vai dar 0,8, essa corrente total. Então eu já sei que lá em cima a corrente é quanto? 0,1. Então eu vou achar o que ele pediu, ó, o valor de R. A voltagem lá em cima eu sei que é 6, porque é a mesma. O R é o que eu estou querendo. E eu vi que a corrente que tinha lá era 0,1. Então é só fazer. Quem vê, ri. Quem vê, ri. V é 6 lá em cima, porque para tudinho é 6. R é o valor que eu quero lá em cima. E eu vi que o I lá em cima era 0,1. O 0,1 está multiplicando, passa dividindo, fica 6 dividido por 0,1, vai dar 60 ohms. Então, voltando aqui o exercício, esse resistor aqui, ó, que ele botou aqui, vai ser um resistor de quanto? De 60 ohms. Por que eu vi que ele é de 60? Porque se aqui é 0,3 e aqui eu achei que é 0,4, né? 0,3 mais 0,4 vai dar 0,7. Para dar 0,8, aqui em cima o I vai ser quanto? 0,1. Então eu achei o I. A gente viu que 0,3 vezes 20 dá 6 volts. Mas se é 6 volts aqui embaixo, como está lá em paralelo, lá em cima vai ser 6 volts também. Então eu achei 60 porque V é 6 e I é 0,1. Quando fizer a conta, dá 60. Vamos voltar e fazer. Vamos lá. Primeiro, aqui ele deu I e R, 20 e I 0,3. Eu já vou achar o V aqui.
Como é que eu acho o V aqui? Quem vê, ri. R é 20, I é 0,3, basta multiplicar 20 por 0,3, foi o que eu fiz, multipliquei 20 por 0,3, deu 6 volts. Então, já achei o V aqui, ó, 6 volts, tá certo? 6 volts. Só que estão em paralelo, então se aqui é 6, aqui embaixo é 6, lá em cima é 6 também, tá? Ora, se aqui é 6 e R é 15, eu vou achar esse I que ele pediu. Como é que eu vou achar esse I? Novamente, eu vou botar o quê? Quem vê, ri. V é 6, R é 15, então esse I aqui vai dar 0,4. Aí achei o 0,4, então esse I aqui deu 0,4. Ora, se eu tenho um total de 0,8, se veio 0,3 para cá, 0,4 para cá, só vai sobrar quanto aqui para cima? 0,1. Então, quando eu aplicar V igual a R vezes I aqui em cima, V é 6, R o que eu quero, I é 0,1, eu vou achar o valor de R, foi o que eu fiz. Ó. Quem vê, ri. V é 6, porque é a mesma, o R que eu quero, e o I lá em cima é 0,1. O 0,1 passa dividido, 6 dividido por 0,1 vai dar 60 ohms, ok? Então, pessoal, o que é que eu sei? A voltagem daqui, como está em paralelo, é a mesma daqui e a mesma daqui. Como eu tenho V, a voltagem é R vezes I, como R é 20 e I é 0,3, eu multiplico 20 por 0,3, acho que a voltagem aqui é 6. Então vai ser 6 aqui embaixo, vai ser 6 aqui em cima. Como eu tenho aqui que R é 15 e que V é 6, eu acho o I aqui. Aí fiz essas contas. 20 vezes 0,3 dá 6 lá no meio, lá em cima vai ser 6 também. Como R é 15, vou achar o I. 6 dividido por 15, 0,4. Se é 0,4, lá para cima, U é 6, R é o que eu quero. Como é 0,8, aqui tem 0,4. No meio tem 0,3. Para 0,4 mais 0,3 dá 0,7. E lá para cima só vai passar uma corrente de quanto? De 0,1. Porque 0,4 mais 0,3, 0,7. Com 0,1 dá 0,8. Aí eu passo 0,1 dividindo, acho o valor de R, 60 ohms, ok? Lembrando aqui, ó, que se aqui é 0,8, né? Então aqui vem 0,4, que a gente achou. Aqui ele deu que vem 0,3. Então 0,3 com 0,4, 0,7. Para 0,8, lá de cima só pode vir quanto? Se aqui é 0,3 e aqui é 0,4, dá 0,7. Para dar 0,8, lá em cima só pode vir uma corrente de quanto? De 0,1 ampere. Então 0,1 mais 0,3 mais 0,4 dá 0,8. Está correto o nosso exercíciozinho aí. Ok? E vamos continuar aqui a nossa aulinha aqui, ok? Vamos falar agora sobre fusível. O que é um fusível que tem nos carros, né? Tem na nossa casa, só que agora a gente chama, como ele tem mais novidade, pode ser religado, a gente chama de disjuntor, né? Então o que é um fusível? Tá aí o fusívelzinho, ele aqui é metálico, e tem um metalzinho passando dentro, um pedaço de metal, tá? Que a corrente passa por ele. Se passar uma corrente muito alta, esquenta esse metal que está aqui dentro, ele derrete, aí quebra, aí o fusível não deixa mais a corrente passar, ou seja, o circuito fica aberto, não tem mais como ter corrente, apaga tudo. Então, o fusível é um dispositivo que normalmente é associado em série ao circuito elétrico, ao que você quer proteger, com a finalidade de proteger, ok? Então, todo equipamento ele tem um fusívelzinho. Se vir uma corrente muito alta, ele desliga para não queimar o equipamento. Na nossa casa, se houver uma batida, um abarroamento lá fora, o carro não pode os fios se juntar, o fusível, que a gente chama de juntor, ele desliga para não queimar todo o nosso equipamento. Com o passar do tempo a gente vai e religa. Se for um fusível, a gente tem que trocar. No carro a gente já usa o fusível, né? Tá certo? Então, pessoal, o fusível ele é representado assim, ó, uma corrente por esse símbolo aí e o F de fusível, ok? Tá aí, ó. Apaga, aparece, apaga, aparece. Isso é a representação do fusível no Enem. Tá aqui, ó. Ele botou aqui, ó, esses resistores, ó, e botou 1, 2, 3 fusível, tá? Então vamos ler aí, ó. A figura mostra um circuito com associação de resistores submetido a uma tensão de 72 volts. Então ele pegou esses resistores aí tudinho, montou assim, alguns em série, em paralelo,
misturou, né, em série paralela, uma associação mista, e ligou numa tomada de 72 volts. Nesse circuito existem os fusíveis F1, F2 e F3. Ele deu aqui os três fusíveis, F1, F2 e F3. Sabe que os valores máximos de corrente suportados por esses resistores, não por esses resistores, por esses fusíveis, né, são respectivamente 5, 10 e 5. Então o primeiro suporta até 5, se vier até 5 ele fica funcionando. O segundo aqui suporta até 10 e o terceiro aqui embaixo também suporta até 5. Suponha que a tensão de 72 seja aplicada à associação e mantida enquanto houver possibilidade de circulação de corrente. Então ele pegou os 72 volts e ligou. Ou seja, caso um dos fusíveis se queime, a DDP do circuito continua existindo e ocorre redistribuição das correntes dos resistores, ok? Então se um queimar, 72 volts continua lá na tomada e vai haver modificações aí, lógico, se um queimar. Vamos para a pergunta. Com relação ao funcionamento do circuito, é possível afirmar que se queimará, letra A, os três fusíveis, somente o fusível F1, somente o F2 e F3, somente o F2, somente F1 e F3. Então, se eu sei que esse primeiro só suporta 5, né? Se esse primeiro só suporta 5, eu vou já achar qual é a corrente que vai passar aqui, ok? Vou achar qual é a corrente. Se for menor ou igual a 5, ele continua funcionando. Se eu fizer os cálculos e achar uma corrente aqui de 8 amperes, ele vai queimar, porque ele só suporta 5. A mesma coisa, esse segundo aqui suporta 10 amperes. Então eu vou achar qual é a corrente que vai passar aqui. Se ela for igual ou menor que 10, ele funciona. Mas se eu encontrar e der 30 amperes, a corrente vai queimar esse. Ou seja, o que eu tenho que achar, para saber quais ou qual fusível vai queimar, eu vou ter que achar o quê? A corrente I1 aqui, no fusível 1, eu vou ter que achar I1, eu vou ter que achar I2, no fusível 2, e vou ter que achar I3 no fusível 3. Então, vamos achar I1, I2 e I3. Como é que acha? Resolução. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, ó, eu vou achar esses três aqui em paralelo. Esses dois aqui estão em série, né? Um ao lado do outro. Mais 2, ele botou aqui só para complicar, mas na verdade eu tenho aqui um só de 4. Então eu vou chamar R1 aqui de 4, ok? Porque os dois estão em série, eles vão passar aqui o fusível F1, está protegendo na verdade os dois de 2 em série, que é a mesma coisa de proteger um de 4. Então R1 é 4, R2 é 6, R3 é 4. Então quando esses 3, 4, 6 e 4 estão em paralelo. Em paralelo a gente viu que é uma soma de fração. Então eu vou substituir esses aqui por um só, o resistor equivalente, o resistor total. Como é que eu substituo esses aí por um só? Eu vou ter que vir, tá? E substituir R1 por 4 na fórmula. No lugar de R1 eu vou usar 4. No lugar de R2 eu vou usar 6, tá aqui 6, né? E no lugar de R3 eu vou usar 4, tá aqui, R3 aqui embaixo, ó, 4. Quando eu fizer essa soma aí de fração, vai dar 1,5. Ou seja, eu posso substituir esses resistores aqui tudinho, tá? Eu tenho aqui esse de 3, né? Esse de 3 eu não mexi, continua. Tá aqui o de 3 e vou substituir esses aqui tudinho por um de quanto? De 1,5. Então, na verdade, eu tenho quanto? Eu tenho um resistor de 3 e um ao lado dele de 1,5, ok? Então, apagando aqui, é isso que eu vou ter, ó. O resistor equivalente será 3, mais esses outros aqui, tudinho que estão em paralelo, que eu fiz uma soma matemática básica de quinta série, tira o mínimo comum, né? Faz as continhas e vai chegar em 1,5. Então, esses resistores, tudinho aqui, eu substituo por 1,5. E eu tenho aqui um de 3 em série. Mas em série eu somo 3 mais 1,5. O resistor total vai ser quanto? 4,5. Ora, eu sei que quem V ri. O V total é quanto? 72. O V é 72, é a tomada que eu liguei. O R equivalente é 4,5. Então a corrente total que vai sair da tomada é quanto? 16 amperes. 16 amperes é o valor que vai sair da tomada. Aí, observem,
O que sai aqui da tomada, ó, é 16 amperes. 16 amperes. Só que 16 amperes vai chegar aqui, ó, onde eu chamei de nó, lembra? E ele vai se dividir. Vem uma parte para cá e uma parte para cá e 2 e uma parte para cá e 3. Então a corrente vai se dividir. E como é que eu calculo quanto é que vai dividir para cada uma? Ora, veja só, ele disse que o total era quanto? 72, não foi? Foi. Esse resistor em série de 3 vai segurar uma tensão de quanto? A corrente que passa por ele é a corrente total, 16, né? Então vai ser RI. R é 3, I é 16, 3 vezes 16, quando você fizer essa conta aqui, vai dar 48. Então, desses 72, 48 vai ficar aqui nesse resistor. Então, vai sobrar quanto para esses resistores restantes? 24 volts. Então, para esses 3 resistores aqui em paralelo, ó, eu não vou ter 72. Eu vou ter 72 menos 48, que vai dar 24. Ok? Então, para esses 3 resistores, eu vou ter 24. Então, ó, a tensão que eu tenho aqui, ó, só para apagar, só repetindo, no total eu tenho 72. Como esse resistor está em série, ele vai consumir uma parte desse resistor. Lembra que eu falei as duas lâmpadas? Eu tinha 220, quando liguei elas duas em série, ó, ficou 110, 110. Cada um consome um valor. Como elas são iguais, ficou 220 na metade, 110, 110. Aqui, 3 está em série, mas não são iguais a esses outros que... Aqui, ó, que esses outros aqui, tudinho, a gente fez as contas, substituiu ele por quanto? Por 1,5. Então, eu tenho 3 e 1,5. Então, esse 3 já vai segurar uma parte desses 72. Quanto é que segura ele? Vai ser R, que é 3, vezes a corrente, que é 16. 3 vezes 16, 48. Então, esse resistor aqui, ó, como está em série, ele vai segurar 48 volts. Dos 72 volts, ele segura 48. 72 menos 48 vai sobrar quantos volts para esses aqui tudinho? 24 volts. Como eles estão em paralelo, né? Como eles estão em paralelo, deixa eu apagar. Como eles estão em paralelo, eu vou ter, ó, 24 volts nesse de 4, eu vou ter 24 volts nesse de 6, e eu vou ter 24 volts nesses dois aqui, que a gente viu que é 2 mais 2, a gente soma dá 4. Então, eu vou ter 24 para cada um. Então, eu tenho uma tensão em cada um. Lembre-se que eles em paralelo, a tensão é a mesma. Então, desses 72, 48 volts ficou aqui. Então, para esses outros que estão em paralelo, só vai sobrar quanto? 72 menos 48, 24. Então, eu vou ter 24 para esse aqui de 4, vou ter 24 volts para esse de 6, vou ter 24 para esse de 4. Ora, eu quero a corrente. Como eu tenho a tensão V, 24 para cada um, e eu tenho R, quem V, I, V é R vezes I. Eu tenho V, 24, tenho R e vou achar I. Então, vou achar I1 aqui, vou achar a corrente no fusível 2 e 2, vou achar a corrente no fusível 3. Como é que eu acho? Está aqui, ó. No fusível 1, a tensão é 24. R1 lá é 4. Então, qual é a corrente que vai passar no fusível 1? 6 amperes. Como o fusível 3 terá o mesmo valor, né? Então, eu vou achar aqui a mesma coisa lá no fusível 3. Por quê? Porque é 24 e é 4 ohms lá também. Então, eu vou ter 6 amperes. E no fusível 2, R2 é 6, né? A tensão é 24, vai passar quanto? 4 amperes. Portanto, inicialmente, apenas o fusível permanece. Calculando a nova corrente F2, temos, então, eu calculei aqui, deu 8 amperes. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Preste atenção, deixa eu apagar aqui. Ele pediu, primeiro, vamos lá para o início do problema, né? Só para lembrar, para a gente ver qual desse fusível vai queimar. Ele disse que esse fusível primeiro suporta 5 amperes. Esse segundo suporta 10 e esse terceiro suporta 5. Ele quer saber qual que vai queimar. Então, vou achar qual é a corrente 1 aqui, vou achar qual é a corrente 2 aqui e vou achar qual é a corrente 3 aqui.
Nesse primeiro, se a corrente der menor ou igual a 5, ele não queima. Se der 7, ele queima. Quanto foi a corrente que eu achei? Quanto foi a corrente que eu achei no primeiro fusível? A gente fez todas essas contas aqui e tal. No primeiro fusível, a tensão é 24. Lembra? Só restou 24. A resistência lá, que está o primeiro fusível, é 4. Então, a corrente que vai passar é 6 amperes. Só que ele só suportava quanto o primeiro fusível? 5 amperes. Ora, se ele suporta só 5 e a gente calculou que passou 6, o fusível 1 vai queimar. O fusível 2 suporta 10. Quando a gente achou, a tensão foi 24, né? A tensão foi 24 nele, né? Quem vê ri, 24 é igual a 6i, 24 dividido por 6 vai dar 4. Então o fusível 2 não vai queimar, que ele suporta até 10 e passou uma corrente de 4, que foi 24 dividido por 6. Está aqui, ó. 24 dividido por 6. Só chegar lá devagarinho. Ó. 24 dividido por 6. Quem vê o U, né, ri. U é 24, R é 6, 24 dividido por 6 vai dar 4. Como ele suporta até 10, o fusível 2 não queima. Então o fusível 1 vai queimar, porque ele suporta só 5 e passou 6. Ok? Então apenas esse fusível não vai queimar. Aí, pá, queimou tudo. Se queimou tudo, né, o que é que vai acontecer? Ele quer saber qual vai ser a nova corrente depois que queimar tudo. Então, depois que queimar tudo, só vai ficar quem, pessoal? Como os outros fusíveis foram queimados, só vai ficar o resistor de 3 e 6. Quanto é o resistor de 3 e 6 em série? 9 ohms. Então, depois que ligou, que queimou os outros fusíveis, aquele circuito só vai ficar funcionando de 3 e 6 em série. Aí a resistência, a nova resistência, é só somar 3 mais 6, 9. Voltando lá para explicar para vocês, ó, novamente. Ó, novamente, o que foi que aconteceu aí no final? Esse aqui só aguentava 5, passou 6, queimou. Então esses dois resistores não vai mais funcionar, porque o fio está queimado. Não vai mais corrente para lá, porque queimou. Esse aqui também queimou. Então não vai mais nada para lá. Então só ficou quem? Só ficou esse caminho aqui, ó. Quanto é a resistência nova? Os dois estão em série, R1 mais R2 soma. 3 mais 6, 9. A nova resistência vai ser 9. Com relação ao funcionamento do circuito, é possível afirmar que se queimará o fusível 1 e o fusível 3. Então, somente o fusível queimará, somente o fusível 1 e 3. A letra E. Quem é que queimará ou queimarão? O 1 e o 3. Só o 2 não vai queimar. Ok? Só o 2 não vai queimar. E a gente aproveitou para mostrar que na hora que ele queima, só vai ficar o 3 e o 6 funcionando em série. E a nova resistência com ele funcionando, depois que queimou os outros, ficou 9 ohms. Então todos aqueles resistores, esse aqui queimou, não conta, esse aqui queimou, não conta, só vai ficar esses dois. Como eles estão em série, R1 mais R2, 3 mais 6, a resistência final vai ser 9. Ok? Então, bem interessante aí esse exercício, que é bom vocês assistirem novamente essa aula aí, tá? Para vocês entenderem essa parte aí de resistência de circuitos elétricos. Então assista novamente, a gente vai deixar aí gravado para vocês, e aí vocês vão ver um pouco de resistência em série, em paralelo. Olha que coisa interessante, vamos ver mais um assuntozinho aqui nessa aula. Curto-circuito em um resistor. O que é que acontece? Se eu tenho aqui o resistor R e eu pego um fio, passa por A e B, a corrente não passa mais pelo resistor, então ele não conta, tá? Então é um curto-circuito. A corrente vem, tá? Puxado por outros elementos lá, por outros resistores que tem lá na frente, só que aqui ela viu um fio, o fio é um condutor sem resistência nenhuma, então ela não passa, ela não aquece esse resistor, ela simplesmente colocou um bypass, né? Colocou um fio de um lado aqui, um fio do outro lado, ela passa pelo fio. Então digo que esse resistor está em curto-circuito. Um elemento qualquer de um circuito elétrico está em curto-circuito
quando a DDP nos seus terminais é nula, ou seja, V é R vezes I. Como não tem R ali, que está em curto-circuito, R é zero, não existe, então V vai ser zero. Não tem DDP. Esse resistor aqui R, ele não vai aquecer, ele não vai receber corrente, porque putou um fio de um lado a ele, então tirou ele do circuito. Seria como se o resistor não estivesse associado. Então, quando você vê um fio passando assim, pelo resistor de um lado e do outro, ele não conta. Tá? Então tá aí o chuveiro elétrico, ele tem um resistor, como eu mostrei para vocês. É só uma resistênciazinha dentro do chuveiro, ok? Se der um curto lá, não vai passar por ele. Em uma instalação elétrica onde a fiação está gasta, pode ocorrer o contato entre as partes metálicas dos fios, ocasionando um curto. A intensidade da corrente elétrica aumenta muito bruscamente, provocando o sobreaquecimento da viação, podendo ocasionar incêndio, ok? Bom, então, a gente vai depois fazer mais exercício. Nós vamos parar um pouco aqui para vocês, tá certo? Mas vou só lembrar aqui um exercício. Ó. Se vem numa prova assim, ó, rapidinho, depois a gente faz mais exercício no autoencontro. A gente ainda vai falar aí sobre aparelhos de medida elétrica, amperímetro, voltímetro. Aí nós vamos ter uma aula. Se eu tenho aqui esses 3 resistores, por exemplo, 2, 3 e 5 ohms, né? Então eu ia somar 2 mais 3, 5, mais 5, 10 ohms. Mas se eu pego esses 3 resistores aqui, ó, em série, e de repente eu venho aqui, eu venho aqui e coloco um curto aqui neles, tá? E coloco um curto, como a gente viu, um fio de um para outro, colocar só nesse do meio, então esse do meio ele não vai contar. Esse do meio não vai contar. Então se eu venho aqui e coloco um fio, ó, como eu botei de lá para cá, ó, então esse do meio não conta, só conta R1 e R3, ok? Depois a gente faz mais exercício falando mais sobre essa parte de curto-circuito. Eu vou parar a nossa aula por aqui, depois a gente continua com a aula. Hoje nós vimos associação em série e paralelo e fizemos exercício com os dois misturados, ok? Deixa eu só pegar aqui. Então, pessoal, se vem associação em série e paralelo, vocês têm aí já uma noção de como é que funciona, a gente deu o básico, a filosofia. Você pode agora pegar um livro, fazer mais exercícios, né? Tudo é treino, quanto mais exercícios fizer, mais vai fixar o conteúdo, ok? Essa aula foi física comigo, associação de resistores, comigo o professor Luiz Carlos Noronha. Lembrando que nós temos aí, ó, o nosso zap, o zap do professor, né? 84-99820967, tá? E você pode, 84, né, que é Rio Grande do Norte, eu sou o professor Luiz Carlos Noronha, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, é 84. O zap do professor é bem conhecido, 99820967, existe há mais de 10 anos aqui em Natal, né? Nós temos mais de 2.500.000 acessos ao nosso blog, às nossas aulas. São mais de 1.000 aulas gratuitas, não só física comigo, eu tenho aula de matemática comigo, de química, tem com outros professores também, redação, biologia, para concurso, para Enem. Você pode preparar-se aí para concurso, ó. Vai no nosso zap aqui, simplesmente pede o meu cartão digital. Aí eu mando o cartão digital pelo seu WhatsApp, você vai abrir, aperta, com um toquezinho você já cai direto nas 1.000 aulas gratuitas lá para o ensino médio. Todas as disciplinas, biologia, química, redação, matemática básica, matemática do ensino médio, você assiste e se prepara para concurso, para Enem, ok? E tem aí o nosso blog, www.prof.luizcarlos, Luiz com S, né? Vocês estão vendo aí, .blogspot.com, você pode entrar, lá tem meu blog, você coloca na versão Werber, né? Se tiver no celular, se tiver no computador, você vai ver do lado direito, tem os 2 canais de aula, você aperta e assiste várias aulas com todas as disciplinas, ok? Totalmente gratuito. E aos domingos estamos aí às 10 horas ao vivo aí no Facebook Luiz Carlos Noronha. Vai lá no meu Facebook, Luiz Carlos Noronha. Cuidado, tem 2, Luiz Carlos Noronha e Noronha Souza. Todos os 2 não dá mais para a gente fazer amizade, porque já lotou os 5.000, só cabe 5.000. Mas você pode seguir. Então, para no Facebook Luiz Carlos Noronha, é onde é transmitido a aula. O Luiz Carlos Noronha Souza não passa a aula aos domingos, só passa no Facebook Luiz Carlos Noronha. Você vai lá,
segue a gente e vem essas aulas ao vivo, e algumas aulas que a gente, depois do ao vivo, a gente passa para você também, que tem lá disponível no nosso blog, mas você pode assistir na nossa Web TV LCN, tá aí, ó, Web TV LCN, ok? Então 99820967, eu mando o meu cartão digital, você aperta com um clique, você chega às aulas aí, beleza? Então essas aulas aí estão gravadas, a gente coloca lá no nosso blog para você assistir essa parte, rever de novo, né? Copiar se for necessário, porque na hora que a gente copia, a gente fixa mais o conteúdo. Beleza? Então, foi mais uma aula aí de, hoje, Associação de Resistores, comigo, o professor Luiz Carlos Noronha. Fica com Deus.